Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Pariquera Sul, novamente com a nossa campanha de oração, mês de oração, famílias restauradas e revestidas para a glória de Deus, né? E hoje, dia 25, com um tema assim bem importante. Todos os temas foram importantes e hoje não é diferente, para nós estarmos orando, meditando, refletindo sobre a palavra de hoje. É uma palavra assim, até bem atualizada. Estamos no fim dos tempos. Então, irmãos com visão, o tema de hoje. E o texto, né, se encontra aqui em Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 também, né? É importante a gente ver o tema de hoje e refletir nesse aspecto e orar para que a gente tenha visão, né? O tema é irmãos com visão. Visão não naquilo que nós estamos vendo, não somente naquilo que nós estamos vendo, né? É muito bom a visão, né? Mas assim, visão espiritual, né? Visão do que vai acontecer, visão do que foi prometido, a promessa, né, que nos foi dada. Então, nós temos que ter essa ótica espiritual. O texto está dizendo assim, ó, Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve o que você está vendo. A gente vê que Apocalipse, João, enfim, né? Deus ele trata dessa maneira para que a gente escreva, né? O próprio mandamento, os 10 mandamentos, escreve nas tábuas para não esquecer, eternidade. Mas aqui em Abacuque também ele falou deu uma visão para Abacuque e falou para escreve a visão e a torna bem legível, bem legível. Então tem que ser legível, tem que se entender o que está sendo escrito. Nós, como mensageiros do reino de Deus, temos que ser claros, tem que ser legível, tem que ser entendível, sobre tábuas para que a possa ler, ainda que passe correndo, falando de uma maneira interpretada. Então, legível para que se possa ler, ainda que estejamos na correria. Então, meus amados, nós vamos orar para que os nossos olhos se abram, né? E para a gente entender, ver pelos olhos da fé que vão se cumprir todas as promessas do Senhor Jesus. E a maior delas, sabe qual que é? Jesus está voltando. E nós, famílias restauradas, famílias revestidas, temos que estar prontos. É só nós? Não. E Deus tem mais pessoas também para fazer parte do reino de Deus, fazer parte das famílias salvas em Cristo, né? A salvação vem do Senhor e Ele mesmo providenciou o meio da salvação, que é o próprio Cristo. Então é necessário a gente ter essa visão, né? Parece até uma gíria, pega a visão aí, irmão, né? Mas não, a gente tem que entender a visão que Deus está nos dando através das Santas Escrituras, da Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus, que é a bússola que nos conduz para a vida eterna, para Canaã. E com certeza, né, irmãos com visão espiritual, ainda, vamos falar assim de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado do pasto, ainda que tenha uma crise, uma seca, ainda que o governo não esteja bom, ainda que o governo esteja explorando, ainda que não tenha o salário adequado ou justo, todavia me alegrarei no Senhor, porque temos a visão, temos que ter a visão do que Deus é por nós. E aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, meus amados, há uma esperança e a gente tem que estar com essa visão de que Deus está no controle, Ele não perdeu o controle de todas as coisas. E no tempo hábil se cumprirá todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. No tempo hábil vai se cumprir todas as promessas para a tua vida. Deus te dá promessa, sabe como? Deus te dá sonho, Deus te dá visão, Deus te dá profecia, Deus te dá revelação. E aqui, a revelação das revelações, a palavra de Deus para a nossa vida. Enchei-vos do Espírito. A palavra ela é bem clara, que o Senhor quer nos encher e nos revestir de toda a glória, de todo o louvor.
E com certeza a gente louva a Deus, né? Porque sabe que o Senhor, no seu tempo, na sua hora, no seu jeito, vai se cumprir as suas promessas para a sua vida, para a minha vida. Você tem promessa da parte de Deus na sua vida? Tem, né? Porque Deus, ele promete, porque ele gosta de fazer se cumprir, além das promessas contidas aqui na palavra de Deus. Então, meus amados, né? A sua casa tem promessa, promessa futura, promessa para o seu esposo, promessa para a sua esposa, promessa para os seus filhos. Como estão os seus filhos? Né? Não desanime, porque o Senhor está falando para você, lembra da visão. A visão, tenha a visão de que Deus está no controle. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a gente vai fazer que nem Abacuque aqui, ó, né? Que vai ver aqui no texto mais para frente, que Abacuque ele dá uma desabafada, a oração de Abacuque, né? Sobre a palavra de Deus, né? Todavia, ainda que não haja gado no pasto, ainda que a oliveira minta, ainda que a gente esteja vendo uma crise administrativa do governo, o governo tenha sido injusto, tenha sido impiedoso, enfim, acontecia muito naquele tempo e hoje não pode não ser diferente, né? Em outros países ou até mesmo no país que a gente reside. Mas a gente falando de família, da sua casa, né? A gente tem que ter a visão de que as coisas vão mudar, porque Deus está no controle. Vai melhorar, é fase. Então é visão, é você olhar lá na frente, entrar no deserto e ver que tem um oásis no deserto, né? É você entrar na peleja e saber que Deus vai dar a vitória. Em nome de Jesus, quero orar contigo. Senhor, no teu nome nós oramos agora. Pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre os lares, as famílias aqui, meu Deus, representadas, a igreja de Deus, a igreja renovada, restaurada, revestida com a glória do Senhor. Meu Deus, hoje estamos falando e orando sobre visão. Senhor, o Senhor nos dá sonho. Diz que lá em Joel, a profecia sobre o Espírito Santo, os vossos jovens, os anciãos, né? Sonhos, visão, o Espírito Santo mostrando. E o Senhor, ele se preocupa conosco. E o Senhor, ele está preocupado com o andamento da igreja, porque ele virá buscar a sua igreja. E a maior de todas as promessas e profecias é essa: Jesus está voltando para buscar o seu povo. E essa mensagem ela não pode ser esquecida e nem esfriada. Jesus está voltando. E agora, meu Deus, nós oramos para que a tua igreja esteja preparada, nós estejamos preparados. Ajuda-nos nesse aspecto, Senhor. Meu Deus, cada casa, cada lar. Às vezes a gente pensa, será que eu vou ver meu esposo na tua casa? A irmã pensa, às vezes o irmão pensa, será que eu vou ver meus filhos na tua casa? Meus filhos estão afastados. Às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu vou ver, Senhor amado, a minha família aos teus pés? E Deus nos dá visão para que a gente veja, para que a gente tenha fé, para que a gente seja acrescentada a nossa fé. Agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Jesus ele dá a visão para nós, se o Senhor dá a visão, é porque ele vai fazer milagre. Lá em Abacuque houve um milagre. Lá na ilha de Patmos, Deus mostrou para João também, escreve, né, que o que está acontecendo nos nossos dias e ainda vai acontecer. Nós que somos servos de Deus temos que ter essa visão de que Deus está no controle e tudo vai se cumprir, item por item. E Deus, ele com certeza, ele vela pela sua palavra. Agora, meu Deus, abençoa, meu Deus. Abençoa Jesus. Oh, Pai querido, cada lar que esta oração chegar, sabendo, meu Deus, que a gente tem sonhos, assim como José no Egito. A gente tem projetos, a gente sonha, mas acima de tudo, servir ao Senhor é o melhor desta terra. Mas assim a gente tem a visão de que muitas coisas hão de acontecer e mesmo na crise o Senhor está sob o controle, o Senhor está controlando todas as coisas, o Senhor não perdeu o controle da situação. E o Senhor dará a bênção ao seu povo, o Senhor abençoará com paz, o Senhor abençoará abrindo as portas e também fechando se necessário, em nome de Jesus. Renova tuas forças, lembra-te,
Lembra das promessas que Deus tem na tua vida. Lembra da visão que Deus te deu. A visão, e quando fala de visão, a gente lembra até do vale de ossos secos. Às vezes a visão que a gente tem é de ossos secos, a visão que a gente tem é de coisas sem vida, é de esqueleto, de exército morto. Mas o Senhor faz com que esse exército ele tenha vida e peleje por nós. O exército de Deus que não tosqueneja, que não descansa em trabalho. Então o Senhor vai abençoar. O Senhor fará cumprir todas as suas promessas, porque Ele não mente. Deus não é homem para mentir. Então se Ele dá a visão, Ele faz com que se cumpra. E a visão que Ele tem nos dado para a igreja. Igreja, prepara-te, porque a remissão, a redenção está próxima. Próxima está a redenção da igreja. Prepara-te, igreja, hoje. Hoje é o dia aceitável para nos prepararmos. Portanto, agora, em o nome de Jesus, nós oramos para que a gente tenha visão ótica espiritual das coisas que hão de acontecer. E o Senhor tem prometido para nós. Tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus. Recebe a bênção, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, né? E que nessa palavra de hoje a gente possa confiar que Deus, Ele está nesse negócio e Ele com certeza tem os seus planos e nenhum dos seus planos são frustrados. Não, nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Uma boa segunda-feira, uma boa semana em nome de Jesus. Amanhã tem mais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados.